Como faz pena ver a mocidade, um feixe de desejos que brotam ávidos de luz, morrer sem florir. Parece que debaixo da cova o ansiar sem termo das aspirações da rapaz deve prolongar-se, como no sonho das impressões do dia. Camilo Peçanha. A história de António Fragoso começa tragicamente pelo fim, porque inevitavelmente a nossa imagem do compositor está marcada por esse desfecho trágico, incompreensível, de um compositor, um ser humano, antes de ser compositor, que morre aos 21 anos. Obviamente que, do ponto de vista da perda que isso representa no plano humano e no plano artístico, é qualquer coisa de terrível, de incompreensível para nós ainda hoje. António de Lima Fragoso nasceu a 17 de junho de 1897, mês de Santo António, na Rua de Santo António, na vila da Pucariça, concelho de Cantanhede. Filho de Maria Isabel de Sá Lima e de Viriato de Sá Fragoso, jurista e contador da comarca de Cantanhede, António era o mais velho de 5 irmãos. Cresceu no seio de uma família da média burguesia rural. Cultura de arte, convívio e animação, letrada, e onde a literatura e a música tiveram sempre um lugar de excelência. Franzino de corpo e de inteligência viva, António Fragoso recebeu aos 6 anos os primeiros rudimentos de música e piano de seu tio, Dr. António dos Santos Touvim. Tanto o liceu como os 2 anos do curso superior de comércio foram vividos em casa de um irmão da minha avó, Lima, o Dr. José Lima, que era médico e era catedrático de medicina, e a mulher dele, tia Corina, era uma arpista fantástica. Aluno exemplar, seguiu aos 10 anos para o Porto sob a tutela do tio Dr. José de Oliveira Lima. Completou o curso geral dos liceus e estudou piano com o professor Ernesto Maia. E foi com ele que António começou a aprender peças, de facto, de dificuldade cada vez maior. Até que um dia o José Oliveira Lima veio à Pucariça e diz: Viriato, tu tens de deixar o António estudar música, porque ele só pensa música, vive de música, come música, quer dizer. Portanto, essa conversa foi um êxito para o António. De cunho marcadamente romântico, as suas primeiras composições, Toadas da Minha Aldeia e o conto literário Narração de um Passeio à Beira-Rio, testemunhos de uma precocidade invulgar, são escritas com apenas 12 anos de idade. A manhã estava esplendidamente formosa e no horizonte, límpido como a água cristalina de um regato, apenas havia alguns nimbozinhos que os raios do dourado sol tingiam de um cor-de-rosa vivo e luminoso. O ar, azul claro, parecia tornar mais difíceis os clarões do sol. É um miúdo, a meu ver, muito precoce, prodigioso, com um talento enorme, estudioso
com uma disciplina de trabalho, uma energia, um foco. Eu tenho de estudar, eu tenho algum talento, ele sabia disso. Basicamente podemos dizer que são 3 as épocas, numa vida tão curta, mas acabam por ser 3. São as obras de um jovem talentoso, primeiro são as obras de um jovem talentoso que escrevia com muito bom gosto peças que, digamos, não iam ao nível de peças para uso familiar, para um uso de salão, que neste caso são as Toadas da Minha Aldeia. São peças de bom gosto, escritas sobre bons poetas portugueses do final do século XIX, mas, digamos, são uma coisa limitada. Só nos espantamos como é que um rapaz entre os 11 e os 14 anos, que nasceu na Porcariça, portanto que vive em Cantanhede, consegue absorver com tanto gosto o material musical que ele nos dá. Eu diria que, em primeiro lugar, António Fragoso marca um momento que eu chamaria o momento fragoso da música portuguesa, o momento da sensibilidade da música portuguesa, e temos, em primeiro lugar, de olhar para ele como um fenómeno da época, naturalmente. É uma figura que está, digamos, entre 2 séculos, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, e, portanto, alguém que encarna na nossa cultura, do ponto de vista musical, esse espírito fim de século, com toda a riqueza e todas as contradições que essa ideia do fim de século comporta. A paixão pela música é absoluta. Com 16 anos, após convencer o pai, António Fragoso interrompe o curso superior de comércio no Porto e parte para Lisboa, onde entra no Conservatório Nacional de Música, como aluno de Marcos Garan, piano, Tomás Borba, harmonia e Luís de Freitas Branco, acompanhamento e leitura de partitura. Trazia nos olhos cândidos uma chama de entusiasmo e de deslumbramento, ateada por justificáveis ambições de glória, nela se misturando o clarão dolente de uma evocação infantil das visões patriarcais da sua aldeia natal. Oliva Guerra. É um homem que, na sua correspondência, revela uma vitalidade normal de um jovem da sua idade. Era um homem bastante preocupado com a aparência, com uma certa elegância, um certo dandismo, e, portanto, era alguém que, certamente, não estava a pensar em morrer aos 21 anos, porque, senão, não se preocuparia com a elegância vestimentar, mesmo um certo culto, dandy, da elegância, do modo geral. Noites de Inverno, conto de António Fragoso. Porcariça, 1914. Mas com quem tenho a honra de falar? Com F, respondi. E Vossa Excelência? Chamo-me Mário Rodrigues e de hoje em diante serei seu verdadeiro amigo. E como tal, deixe-me perguntar-lhe para onde vai. Vou para a beira,
passar as férias do Natal com a minha família, na minha pequena aldeia. Vi passar uma sombra de tristeza no semblante de Mário Rodrigues. Ele disse: eu vou para Lisboa. A aldeia atrai-me, mas Lisboa seduz-me. São textos muito interessantes do ponto de vista biográfico, do ponto de vista da construção da sua personalidade. A beira e a aldeia natal lhe dá a estrutura do afeto, a estrutura interior, os valores. Quem ele é espiritualmente como homem, isso vem do campo. É lá que está a família, é lá que estão os mimos, é lá que está o bem-estar. Aqui em Lisboa está o deslumbramento. E há também testemunhos sobre isso, o fascínio que ele encontra em Lisboa, em termos da sua oferta cultural, daquilo que evidentemente chega a Lisboa, da cultura europeia, da cultura mundial, os concertos, o lado até mundano, elegante da vida da capital. Aqui ele é muito sensível, percebe-se isso na sua escrita, e isso fica desde logo ilustrado nesse diálogo fictício com esse personagem de dandy, elegante, bem vestido, que ele ambiciona provavelmente ser ele próprio. Em 4 meses, António Fragoso completa os 2 anos do curso de rudimentos e os 3 anos do curso geral de piano, com 17 valores. Um percurso inédito aliado a um sucesso precoce fazem com que o seu nome rapidamente se espalhe no meio musical lisboeta. O António Fragoso é, em muitos aspectos, um caso singular, no sentido em que tem uma componente de autodidatismo muito grande na sua formação. Ele tem muito talento, o talento permite-lhe fazer muito rapidamente os exames que tem que fazer, mas nós percebemos que ele está, sobretudo, a aprender pelas obras que vai descobrindo e, portanto, não é propriamente alguém que é formado paulatinamente, ano após ano, numa escola estabelecida, com mestres consagrados. Inclusive, teve a sorte que os professores que encontrou, quer o Tomás Borba, quer o Marcos Garan, eram espíritos muito abertos que encorajavam esse lado autodidático e, portanto, é uma personalidade muito singular, à procura do seu próprio caminho. Faz muita questão constantemente de sublinhar isso, que quer ser inteiramente, exclusivamente ele. Aos 17 anos, inicia uma intensa criação musical, compondo 7 prelúdios para piano, a Petite Suite, Consolation, para voz e piano, e a sonata, dedicada ao seu mestre e professor de piano, Marcos Garan. A grande maioria da obra que nós hoje conhecemos foi composta num período de 4 anos, 1914 a 1918. Escreve para canto e piano, escreve para cordas, portanto escreveu para violino e piano, escreve para violino, violoncelo e piano, escreve para orquestra de arcos. Realmente mostra uma capacidade de trabalho e uma energia um bocadinho anormal para o comum dos mortais. Na minha idade de 17 anos, idade em que a maior parte dos rapazes brincam despreocupados, sem se importarem com o dia de amanhã, eu de há muito deixei esses brinquedos para me entregar a um trabalho que deleita, mas que cansa, que pesa, mas que enobrece. O seu ideal é dedicar-se à música de forma absoluta, fazendo dela o seu modo de vida, na consciência do dever de ajudar os irmãos, caso venha a ser necessário, e de servir a sua pátria. A correspondência testemunha a preocupação em apaziguar qualquer dúvida ou apreensão relativamente a uma carreira naturalmente incerta. De facto, o seu grande conselheiro, o seu grande amigo, foi o pai. Meu caro António, poderás, se o teu coração assim o entender, como espero, ajudar especialmente as tuas irmãs, sobretudo se eu faltar ou me impossibilitar para ganhar o seu sustento. Como o tempo passa, meu caro António, ainda me recordo com frequência da minha vida académica e já lá vão 21 anos que a terminei. Viriato Fragoso.
Coelho, reconhecido compositor e maestro, poucos anos mais velho do que António Fragoso, a quando do primeiro encontro disse: Era a primeira vez que no meu país encontrava um autêntico talento musical, puríssimo e cheio de fé. Sobretudo, uma das coisas que mais me encantavam era observar que esse rapaz não sabia onde ia a força das suas aptidões musicais. E por isso é que ele ficava sempre desconfiado com as minhas palavras insistentes: "Você é um talento." E nunca me respondeu: "Bem sei." Rui Coelho. Acho que aquilo que nos chama mais a atenção é o caráter da música, em primeiro lugar. Acho que a sua música tem umas cores muito especiais. Até há uma citação muito bonita da Francine Benoit que diz que a música de António Fragoso soa como o verde dos prados e como o azul do céu no dia de verão. E realmente é mesmo o colorido da sua música, da sua harmonia, da melodia que nos fica no ouvido e que nos recordamos como marca principal da música de António Fragoso. A singularidade de António Fragoso tem a ver com esse momento único entre um olhar sobre o passado, que é um olhar nostálgico, até de certa forma elegíaco, e alguma ânsia, alguma aspiração a um futuro ainda nebuloso, a uma modernidade que começa a despontar a vários títulos, que ele não terá tempo ainda, na verdade, de encarnar plenamente, mas que também deixa sinais na sua produção. Eu acho que ele próprio percebeu escrever ao estilo de Chopin, de Schumann, de qualquer romântico, não se usava. Estávamos em 1914. O que se usava era tentar escrever como o Debussy, o Fauré, o Ravel. Isso é que era a música do tempo, da sua época. As suas primeiras obras têm uma grande influência de Chopin e de Schumann, até pelos títulos. Portanto, ele escreveu mazurcas, escreveu valsas, escreveu prelúdios, todos os géneros que Chopin tinha utilizado nas suas obras. Harmonicamente, há muito de Schumann aqui e ali, até algumas no primeiro prelúdio, por exemplo, quando tem uma parte de arpejos, que é muito parecido com o concerto de Schumann para piano, que também tem um gesto muito parecido com aquele que aparece no primeiro prelúdio. Portanto, é possível que venha daí. Nós sabemos que Fragoso adorava Schumann e conhecia a sua música.
todos os grandes compositores de finais do século XIX e princípios do século XX que começam a chegar a Lisboa, sob a forma de partituras, sob a forma de concertos. A música começa a ser tocada, começa a ser conhecida do público e dos artistas, e, portanto, o Fragoso representa também essa fase de assimilação de modelos, como digo, sobretudo franceses, que têm a ver com figuras como um César Franck, como um Fauré, um Debussy, já um Ravel e outras figuras. O António Fragoso tem uma grande curiosidade em relação a todos eles, conhece uma boa parte dessa música e nós percebemos na música que ele próprio escreve que ele ouviu com muita atenção esses compositores e apaixona-se, podemos dizê-lo, por Fauré, por Debussy, e isso é visível, melhor dizendo, audível na sua música. Terminei o meu trio, que ficou com 48 páginas, e que ontem foi lido em conjunto, parecendo que tinha ficado uma boa obra, sendo os rapazes de opinião que eu devia fazer uma audição dele, e bem assim das minhas outras composições. Falei hoje nisso ao Sr. Garrin, que concordou, e ao Rui Coelho, que me disse que eu tinha a obrigação de fazer uma audição das minhas composições para marcar o lugar a que tenho direito no nosso meio musical. Palavras do Rui. A 16 de maio de 1916, na Academia de Amadores de Música de Lisboa, António Fragoso apresenta um programa exclusivamente composto por obras da sua autoria. A segunda época, chamemos-lhe assim, que é um bocadinho grande chamar época para tão pouco tempo, serão as canções francesas sob poemas de Verlaine, que coincidem com a vinda de Fragoso para Lisboa, o vir para o Conservatório, onde ele deve ter tido contacto, teve de certeza contacto com um meio musical, em todo o caso, maior, e que pôde estudar partituras que com certeza lhe eram desconhecidas antes e que o fizeram evoluir noutro sentido. Nós percebemos nas obras do Fragoso que tudo surge em catadupa, que há uma inspiração talentosíssima de material musical original e que ela às vezes não sabe muito bem o que há de fazer com isso. Começa a tentar fazer uns prelúdios, uma pequenina suíte que já soa a francês, rapidamente está a deixar isso e está a entrar nas peças para canto e piano, a ler poesia francesa de vanguarda. Portanto, é um miúdo que evolui, a personalidade dele é tão variada e é um miúdo tão completo. Apesar das brilhantes provas de piano, onde António Fragoso demonstrou virtuosismo e segurança, nas provas de harmonia dos exames de julho de 1916, não alcançou mais do que 12 valores. Nota insuficiente para se poder matricular em contraponto. O seu talento levava-o a transcendentes ousadias que lhe valeram alguma má vontade dos professores, na sua maioria arcaicos, eivados de classicismo, ou melhor, do italianismo do século XIX. Mário Sampaio Ribeiro. Uma coisa que é curiosa é a relação, se quiser, de amor e ódio, ou de sedução e rejeição que o Conservatório tem com o Fragoso e o Fragoso com o Conservatório. Por um lado, os professores acham que ele é um talento genial e, portanto, ficam entusiasmados e encorajam-no, mas, por outro lado, há ali uma atitude de desafio que é difícil de aceitar para quem, afinal de contas, tem a responsabilidade de um currículo pedagógico. Ele passa no exame de harmonia com 12 valores, que é praticamente para não chumbar. E o professor de harmonia dele é o Tomás Borba. Depois, a seguir, passa no curso superior de piano com 20. Portanto, o Conservatório, por um lado, vê-se obrigado a reconhecer esta genialidade, este talento, esta intuição dele, mas ao mesmo tempo não pode deixar de assinalar que ele não está conforme aos requisitos académicos da escola. A música é e tem sido até agora o meu único ideal. Hoje posso dizer abertamente que a música tem sido sempre a principal culpada nas minhas fracas provas literárias e científicas. E quantas vezes me não revoltei contra mim mesmo pela falta de vontade que eu sentia.
Mas a minha paixão pela música era superior, muito superior a essa vontade, e por isso venceu. A Pucariça representava um refúgio de férias num ambiente familiar que marcava o contraste entre a cidade e o campo. A recriação cultural da aldeia era, muitas vezes, uma extensão da recriação em família. Organizavam-se serões musicais nos quais participavam as irmãs Maria do Céu ao violino e Maria Isabel ao violoncelo. Encenavam-se pequenas obras de teatro e esquecia-se por momentos a tragédia da Grande Guerra. Nós temos, de facto, duas figuras que apoiaram, de facto, verdadeiramente, o António músico. A sua madrinha, que era irmã do meu avô, Maria José de Sá Fragoso, e aí há a marca dela, porque António, quando tinha uma ideia criativa, tinha um pedaço de música na sua cabeça, estivesse como estivesse. Ela dizia com muita graça que ele às vezes estava a fazer a barba com sabão e navalha e que de repente chamava-me: madrinha, madrinha, venha ouvir. E ele ia, tocava e ela dizia: passa já para o papel porque é lindíssimo. Iniciadas em setembro de 1916, as Cartas a Maria, impressões literárias dirigidas a uma senhora imaginária, mostram uma faceta mais eclética de António Fragoso. Primeira Carta a Maria. Só lhe peço uma coisa, Maria, perdão, minha senhora, é que tome as minhas cartas como a expressão fiel do meu sentir e como a admiração bem grande que tenho pelas suas extraordinárias qualidades de mulher. A escrita literária de António Fragoso é reveladora do seu pensamento estético, da dialética cidade-campo e das ideias e opiniões de um jovem artista e da sua época. Uma festa na minha aldeia. Minha senhora, escrevo-lhe hoje da minha aldeia. É uma aldeia pequena, mas muito cuidada, com um largo onde se encontram as lojas, os melhores prédios e onde está também a casa de meus pais, antigo solar que pouco a pouco se foi modernizando, tornando-se uma casa onde não falta o conforto próprio de uma aldeia. A Primeira Guerra Mundial tivera início a 28 de julho de 1914. No contexto de uma república conturbada, Portugal participa no primeiro conflito mundial ao lado dos aliados. A entrada de Portugal na Primeira Guerra, oficialmente, é depois da declaração alemã, quando nós ocupámos os navios, enfim, tomámos posse dos navios alemães surtos no Tejo, mas isso em 1916, portanto, mas a guerra já tinha começado antes. Portugal já tinha sido, nomeadamente em Naulila e no sul de Angola e mesmo em Moçambique, portanto já tinha sofrido ataques alemães e já tinha tido muitos mortos nessa altura. Refugiado dos horrores da guerra na sua paixão musical, partilhada com o seu amigo inseparável, o violinista António Fernando Cabral, apresenta-se em vários recitais muito elogiados e aplaudidos. A grande imprensa referia-se a esta dupla de artistas chamando-lhes simplesmente Fragoso e Cabral. Meu caro Carlos, cada vez me está entusiasmando mais esse grande talento musical que se chama Claude Debussy.
Só tenho pena que nem todos possam gostar da sua música, que tem páginas de uma verdadeira e elevada inspiração. Em 1917 é um ano de intensa produção musical. A escrita de António Fragoso revela uma maturidade e modernismo influenciados pela corrente impressionista francesa. O seu poder de análise e de síntese é evidenciado na conferência Audição que apresenta no Conservatório Nacional. A base da música é, pois, o sentimento. Sem ele, não poderia ela viver, porque para que possamos compreender a sublimidade das ideias musicais, é preciso descobrir nelas alguma coisa de sobrenatural, numa espécie de sentimento de que esteja possuído o compositor na ocasião de compor. Penso que o Noturno em Ré bemol é talvez uma das obras mais interessantes que ele escreveu e uma das mais bem conseguidas musicalmente, mas também formalmente. E uma das razões é principalmente porque essa obra enquadra, ela consegue englobar tudo isto, todo o fascínio, tanto pela aldeia como pela cidade. Nós vemos, por exemplo, que ele tenta retratar o som dos sinos, já perto do final. Serenade eu considero uma das grandes canções portuguesas do século XX por várias razões. Primeiro, a cor que ele encontra para a canção casa com o poema de Verlaine de uma maneira absolutamente fantástica. O poema não é um poema óbvio, é um poema como sempre um pouco do ponto de vista emocional, um pouco perverso, como a maior parte dos poemas de Verlaine, em que o azedo e o doce coabitam de uma maneira muito estranha e ele conseguiu encontrar isso. Conseguiu também encontrar um acompanhamento pianístico de grande originalidade que sugere um acompanhamento de um instrumento, de uma guitarra, de um bandolim, qualquer coisa, mas é realmente uma trouvaille pianística absolutamente pessoal, que eu não conheço em lado nenhum e que precisamente também é exata para
para o caráter do poema. A isto tudo, uma bela melodia que, precisamente, uma serenata teria de ter. E, portanto, eu acho que é o equilíbrio entre estes elementos todos que faz da Serenade uma obra extremamente importante. Admirador profundo de Luís de Freitas Branco, é nele que António Fragoso vê um mestre de referência com quem deseja estudar composição. Vontade que manifesta em carta a seu pai, a 3 de novembro de 1917. Eu dediquei-lhe um noturno para piano, que escrevi já depois de ter vindo daí e que me parece ser das peças mais bem escritas para piano. Disse-me textualmente o seguinte: isto é tão interessante que eu vou levá-lo ao Viana da Mota para ele tocar num dos seus próximos concertos. Traga-me quanto antes uma cópia. Por isto pode talvez avaliar do valor da composição. O que pedia mais uma vez era para me deixar dar lições com o Freitas Branco. E era favor responder-me a este respeito o mais breve possível. Mostrou sempre ser alguém que estava muito interessado em aprender e aprender com os melhores mestres. E, evidentemente, ao que sabemos, o projeto dele era, desde muito cedo, ir para fora, estudar, continuar os seus estudos, nomeadamente para Paris, que era, naturalmente, a meca de todos os artistas na música e não só, em Portugal, no seu tempo. Meu querido papá, no domingo passado, logo após a Revolução, percorri com os tios Pedro e Ernesto as ruas de Lisboa para vermos os estragos. Vimos muitos prédios com cantaria deitada abaixo, vidros partidos, grandes buracos, vimos árvores derrubadas e vimos, sobretudo, uma infinita multidão de gente curiosa que ostentava um riso cheio de alegria por ver, enfim, deitado por terra um homem e um partido por todos odiado. Esse descontentamento e essa sensação de casa desavinda que havia entre nós e que havia desde o início da República, ninguém se entendia, ninguém sabia para onde é que isto tudo ia e estávamos em guerra, não é? E, portanto, essa sensação é uma sensação que no povo se reveste na rua, se reveste em carestia de vida, em falta de perspectiva e tudo isto vai caminhando para um descalabro que tem essa tal luzinha de esperança no Sidónio Pais, mas que não há uma esperança para todos, visto que ele também tinha muitos opositores e que vai acabar da maneira como acabou, com o assassinato do Sidónio Pais. A par de várias composições para piano, António Fragoso termina a sua peça de maior envergadura, o Noturno, para orquestra. Debussy morre em Paris a 25 de março. Na sua correspondência, cartas a Maria e artigos publicados, António Fragoso irá debruçar-se mais sobre o conceito estético e teórico da música. A postura dele é inconformista, é de rejeição da tradição, é de construção de uma linguagem moderna. Portanto, aquilo que nós podemos dizer com certeza é que ele é um modernista, que quer romper com a tradição, que quer inovar e faz questão de fazer bandeira disso. Se tiver a suprema ventura de continuar a escrever as minhas pequenas e reles composições, eu procurarei imprimir-lhes, por entre dissonâncias que as façam aproximar da escola moderna, o sentimento bem frisante de um coração de português que foi criado para amar. Ele tem alguma vontade de afirmar uma postura nacionalista no sentido, e até regionalista, localista, se quiser. Ele tem um carinho muito grande pela sua terra. A primeira obra que ele compõe é dedicada às crianças da sua aldeia. E, no entanto, ele rejeita uma coisa que era muito frequente no nacionalismo musical deste período, que é a utilização de materiais musicais das músicas tradicionais como base para a composição. Infelizmente, as nossas canções
não têm como música o ardor, a paixão, o orientalismo encantado e expressivo das canções dos ciganos russos, que nos cabaré de Moscovo deixam em cantos apaixonados e altivos brilhar o seu entusiasmo ardente em toda a liberdade. Por fim, a última obra que ele escreve para canto e piano, que são as canções de Sol Poente em português e que são a procura de uma linguagem nacional, tal como os poemas de António Correia de Oliveira, que procuravam fazer uma poesia saudosista, mas com um caráter de uma quase de popular, digamos assim, com uma espécie de folclore inventado. Também ele tenta, nas suas canções, encontrar um som que fosse um som português, chamemos-lhe popular, mas obviamente um som inventado. No dia 3 de julho de 1918, presta provas finais do curso superior de piano. O repertório inclui o famoso Mazepa, Estudo Transcendental de Liszt, peça de enorme exigência técnica. Foi um deslumbramento, uma apoteose. Os mestres, esquecido o protocolo, abraçavam um artista que a todos sorria. A decisão do júri foi rápida e coerente. António Fragoso concluiu o seu curso superior de piano com a classificação máxima de 20 valores. Leonardo Jorge. Amargurado pela constatação da falta de meritocracia em Portugal, concluído o conservatório, António Fragoso manifesta a sua ânsia de sair do país. É triste dizê-lo, mas é a expressão da verdade. Neste país, para se ser alguma coisa, é necessário não ser-se coisa alguma. Tenho saído sempre, nas escolas que tenho frequentado, mais alegre do que quando para lá entrei. Desde então, deve essa alegria ser enorme. Por que será? Provavelmente porque o meu espírito é absolutamente incompatível com tudo aquilo. Realmente eu acho aquilo tudo, cursos, horários, exames, etc, etc, muito estúpido. Ou talvez que o estúpido seja eu, incapaz de compreender o alcance artístico de tudo aquilo. É um facto que, nessa altura, o ensino, sobretudo o ensino da composição, estava ainda muito marcado por moldes pesadamente académicos, por uma rotina escolástica ainda muito forte, que, evidentemente, repugnava a um jovem ambicioso, curioso, como era o António Fragoso. Tomara a iniciativa de contactar Vincent d'Indy, professor de composição e fundador da reputada Escola Cantorum de Paris. As credenciais apresentadas por António Fragoso eram de tão elevado valor que Vincent d'Indy não hesitou em aceitá-lo imediatamente como aluno. Infelizmente não chegou a concretizar-se a ida para Paris e podemos agora especular sobre o que é que teria acontecido se o António Fragoso tivesse de facto ido para Paris e como é que teria continuado a vida dele a partir daí. Eu tenho dúvidas de que ele ficasse muito tempo preso ao Vincent d'Indy, porque se por um lado ficaria com certeza fascinado com o ensino sólido de d'Indy, e por outro lado as últimas obras dele, dos 2 últimos anos de obras que ele compõe, já indiciam uma proximidade muito maior com Debussy, inclusive com Ravel, ou seja, por linhas estéticas que o d'Indy não toleraria na sua ditadura pedagógica. Mas o sonho de António Fragoso seria interrompido. Desde maio desse ano de 1918, que a epidemia que viria a ser conhecida como a gripe espanhola avançava descontroladamente. Vitimou mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Foi o desastre mais letal da história da humanidade. E espalhou-se, difundiu-se entre as tropas e entre a população civil, e quando entra em Portugal vem exatamente pela fronteira espanhola, embora a gripe, como eu disse, não fosse uma gripe espanhola, era uma gripe que se chamou espanhola porque os espanhóis
davam notícias dessa pandemia, coisa que estava censurada em muitos outros países, nomeadamente entre nós. Em meados de setembro de 1918, a epidemia alastrara ao concelho de Cantanhede. Telegrama do administrador do concelho de Cantanhede ao governador civil de Coimbra em finais de setembro. Graça neste concelho com a maior intensidade a epidemia da gripe pneumónica, ocasionando muitos óbitos e ameaçando aumentar com os mais funestos resultados. Luta-se com falta quase absoluta de assistência médica. A 4 de outubro de 1918, redige a sua última carta ao amigo Fernando Leitão. Meu caro Fernando, como vemos aproximar-se o dia em que temos de deixar aqueles que nos são mais queridos, fazemos esforços para nos divertirmos o mais possível, tentando assim esquecer-nos por um momento da tristeza da vida de hoje, que cada vez está sendo mais complicada e mais angustiosa. Tais e tão graves são as doenças que dia a dia vão desvastando impiedosamente o corpo e a alma do nosso pobre país. Mas nós devemos encarar a vida com uma grande dose de filosofia positiva e por isso nos vamos divertindo à grande enquanto os males nos não batem à porta. Tentou começar o segundo andamento da sua sonata para violino e piano, mas um estranho torpor lento e contínuo ia-se apoderando de todo o seu corpo. Subiu com dificuldade os últimos degraus, sentou-se ao piano, estendeu o braço para as músicas em desordem e pegou numa delas, sem ver. O andante doloroso dos primeiros acordes revelou-lhe o nome: A Morte de Aze, de Peer Gynt, premonição de um desfecho próximo. 13 de outubro de 1918. Havia nos seus olhos um brilho seco que lhes dava uma aparência de luz própria. E falava sem cessar. Naquele estado subconsciente que precedeu a sua rápida agonia, as suas palavras entrecortadas e dispersas dirigiam-se para Deus, para os seus e para a música. Dr. Jorge da Cruz Jorge. No mesmo dia faleceu a irmã Maria Isabel, a irmã Maria do Céu, no dia 15, o irmão Carlos, a 17. Sobreviveu apenas Maria Fernanda, então com 3 anos. Em Portugal, mais de 120 mil pessoas perderiam a vida, entre elas o maestro e compositor David Sousa e o pintor Amadeu de Sousa Cardoso. E eu tive a sorte de ser confrontado com um baú, que está certamente ainda lá em casa, onde havia muitos objetos guardados, o tipo de objetos que se acumulam ao longo das décadas numa casa de família. Meu avô cozeu, como os processos antigamente eram no tribunal, eram cozidos à linha, e assim se fez o livro dos manuscritos, que está agora na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. E descobrimos coisas inéditas que ninguém sabia, que nem sequer se sabia quando o colóquio, por exemplo, foi organizado. Pois ainda ninguém tinha mergulhado naquilo. Foi uma excitação. O trabalho da minha mãe foi um trabalho básico, mas fundamental, porque na altura se pensava que tinha conseguido sair com as edições da obra completa. Descobriu-se uma obra para canto e piano, descobriu-se uma obra para orquestra de arcos, descobrimos algumas peças para piano, nomeadamente as peças românticas, coisas que nunca foram editadas. A associação tinha e tem por objetivos estatutários estudar
analisar, dar a conhecer, rever, divulgar a obra de Fragoso. António Fragoso transcendeu o seu tempo e a sua nacionalidade. A sua obra, extensa e multifacetada, é reveladora da capacidade de trabalho de um jovem artista verdadeiramente apaixonado pela arte e pela cultura. Eu diria que valia a pena pensar no António Fragoso como o símbolo da criatividade ao nível da juventude e da capacidade de um jovem ainda quase no final da adolescência, poder ter desempenhado esse papel tão importante e tão decisivo na história da nossa música. Nas palavras de Pedro de Freitas Branco, António Fragoso tinha a envergadura necessária para se tornar o maior compositor português de todos os tempos. Trata-se de facto de alguém que, mesmo tendo vivido muito pouco tempo, deixou uma marca na música portuguesa. A música portuguesa seria diferente, a história da música portuguesa seria diferente se o António Fragoso não tivesse existido. Realmente uma pessoa que até aos 21 anos demonstra ser tão ele próprio, embora inserindo-se num movimento global do que se estava a fazer na música na época, mas o facto de realmente se detectar uma opinião sobre o que está a fazer, seria de esperar que ele se tornasse numa grande personalidade e não no contrário. Não podemos saber. Ficamos pelo que ele escreveu até aos 21 anos. Até onde teria chegado António Fragoso se não tivesse tido uma vida breve?